Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa tão acolhedora que eu já consegui fazer aqui um tour por todos os lados, os 2 andares. Então, realmente é uma casa muito abençoada e vocês também, com certeza, abençoados, né, por escolherem e viverem, né, esta casa. Toda vez que a gente começa, né, algo dentro da doutrina espírita, a gente fica pensando e repensando tantos itens que nós vamos lendo nos livros. E como eu estava conversando agora aqui com a Gi, poxa, às vezes nós lemos um livro e depois a outra vez parece que nos toca de alguma outra forma com a qual nós não havíamos sentido antes. Mas isso é normal, isso é próprio de todos nós, porque nós estamos vivendo, nós estamos sempre em evolução, nós não estamos aqui nesse planeta para ficar estagnados. Esse foi um dos propósitos pelo qual nós aceitamos a bênção da reencarnação. E aí, claro, cada um tem a sua história de vida, isso é uma verdade. Cada um tem o seu caminho, tem a sua trajetória, como chegou a uma casa espírita, como se identificou nessa doutrina espírita. E nós, a grande maioria, já aconteceu de ter alguns contatos com católicos, com evangélicos, mas todos nós somos de Cristo, somos cristãos. E a partir daí, nós vamos tendo contato com os livros, com os estudos que essa casa bem oferece em dias variados, horários variados, para atender a todos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, tem algo que nos toca: amai vossos inimigos. Acredito que aqui dentro ninguém tenha este problema. Amamos de coração todos aqueles que nos pisam no pé, que nos dão uma fechada de carro na rua, que falam coisas, seja no prédio, na escola, no trabalho, enfim, é ou não é? Exatamente. Estamos no meio dos espíritas, né, que nós já sabemos e reconhecemos, amamos de coração nosso inimigo. Pois é, quem disse que isso é fácil? Não é fácil. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, no trecho que fala sobre a paciência, o Espírito Instrutor fala: a vida não é fácil, bem assim eu sei. Quando nós escutamos isso de um espírito, nós falamos: espírito, que bom que você me entende. Porque a vida não é fácil, quem disse que seria? Nós não lemos as letras miúdas que tem ali no plano de reencarnação. Você vai encarnar na década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, mas todos nós temos os nossos contratos. E o que está escrito ali nas letras miúdas? Vou assinar, vou lá, vai ser divertido. Chegou aqui, opa, está complicado. E aí tem esse amai vossos inimigos. E aqui nesse trecho do Evangelho, eu vou dar uma lidinha, que fala também na Bíblia, fala Mateus, de 5 a 38, capítulo 5, né? De 38 a 42, fala algo que nos convida a uma reflexão. E é algo muito simples: dar a outra face. O que nós fazemos com muito gosto, sim ou não? Será? Nós vamos ver até o final da palestra se é ou não é. Mateus escreveu assim: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a sua túnica, também lhe entregueis um manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei com ele 2000 passos. Dai àquele que vos pedir, não repreendais aquele que vos queira tomar emprestado. Tem um trechinho aqui que, para quem mora em Santos, andar 1000 passos e te convidar 2000, ok, se estivermos na orla da praia, num dia tranquilo, num dia não tão chuvoso ou num dia não tão quente, tudo isso é muito bom. Mas quando a gente pensa
dê a outra face. A coisa já complica, não é? Sim ou não? Opa, e como complica? Quando tem aprendeis o que foi dito, olho por olho e dente por dente, isso remete um pouco a uma lei antiga que estava no Antigo Testamento, que a gente olha, que a gente aprende um pouco dentro da doutrina, dentro dessa cristandade que nos toca. A lei de Talião. Por que será que veio essa lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Alguém tem ideia? Um pouquinho antes, a coisa era um pouquinho mais tensa. Ou seja, se alguém pisou no meu pé, posso matar, posso arrancar a cabeça. Aí veio a lei de Talião, tal e qual. Vamos fazer uma coisa mais justa? Se alguém pisou no seu pé, você vai lá e pisa. Se alguém arrancou o teu dente, vai lá e arranca o dente dele. Se alguém furou o teu olho, vai lá e fura o dele. Uma lei de igualdade. Hoje, 2025, essa lei é chocante. É ou não é? Sim, é chocante. E é chocante para nós que não somos mais tão primitivos. Nós já estamos nessa seara do bem. Nós já estamos trazendo ao nosso irmão um pouco mais de amor. E se ele, o nosso irmão, não se sente tocado por este amor, ele vai ser convidado a pensar e depois, quem sabe, repensar alguns atos. Certa vez, um homem perguntou ao sábio: mestre, como eu posso saber se eu devo ou não dar a outra face a alguém? O mestre virou para o seu aprendiz e falou: está vendo aquele cara lá fora? Sim, estou. Vai lá, dá um tapa na cara dele. O aprendiz olhou meio sem jeito. Mestre, como assim? Vai lá, dá um tapa na cara dele. E o aprendiz disse assim, bom, se esse é o jeito de aprender, vamos lá. Chegou perto do homem e deu um tapa na cara dele. O outro homem que estava vindo, sem saber muito bem o que estava acontecendo, foi lá e deu um tapa, um soco, um chute, quase destroçou o outro no chão. Ele totalmente dolorido no chão, fazendo força para tentar se erguer. Mestre, o que foi isso? O mestre olhou para o aprendiz e falou: mundos primitivos. É o mundo mais jovem, a vida ainda rudimentar. Provavelmente esse aí está na sua primeira encarnação. Está agindo com os instintos, está agindo sem o amor, está agindo sem a vontade de pensar, está agindo por um impulso. E quantos de nós ainda não temos essa sombra lá do mundo primitivo? Aquela vontade de pular em cima, aquela vontade de esganar. Mas aí algo pode até nos refrear desses sentimentos. Mas vamos lembrar, estamos em evolução. Esta é a nossa missão, a nossa jornada no planeta Terra. Mas ainda dolorido, ele falou: mestre, eu acho que eu não aprendi, eu não entendi esse recado. Se ele é tão primitivo, então talvez eu nem tive tempo de dar a outra face, porque ele já me destruiu todo aqui. E o mestre falou: pois é. Mas então, mestre, a minha pergunta não foi respondida. E o mestre falou: está vendo aquele homem que está chegando ali? Ainda cheio de dores, doloridos? Estou. E o mestre falou: vai lá, dá um tapa na cara dele. Pois bem, ele olhou para a cara do mestre. Não é possível, será? E chegou perto, olhou, viu o tamanho. Antes de dar o tapa, se vocês quiserem tentar isso, vejam o tamanho da pessoa antes. Não façam assim à toa. Ele falou aí, deu um tapa na cara dele.
que aconteceu de volta? Tomou outro safanão. Pá! Não com tanta violência, não com tanta animalidade como o outro, mas também foi lá e apanhou. Foi muito bem dado, ficou cheio de dor. Mestre, e agora? Eu acho que não está muito bem. O mestre pegou, refletiu um pouco e falou: mundo de provas e expiações. Ainda há uma predominância do mal. Tem as dificuldades são vistas como umas oportunidades de crescimento. E não é à toa que estamos aqui. Estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos olhando e vendo o modelo como exemplo. O aprendiz dolorido pensou com ele mesmo, pensou, talvez eu nunca entenda essa história de dar a outra face. Mestre, mas teria alguma outra forma de compreender exatamente essa situação, como ela se mostra? Claro. Então, mestre, o que você me diz? Está vendo aquele homem que vem lá? Ele respondeu e falou: não é possível. Pensou, né? Não ia confrontar o mestre. Não é possível. Será que o mestre vai... Aí o mestre falou: alguém tem ideia do que o mestre possa ter falado? Vai lá, dá um tapa na cara dele. O aprendiz já sentindo que a face já nem a esquerda nem a direita estava dando mais. Mas quem sabe, né? O mestre está falando isso, vou lá. E o que aconteceu? Bom, já que ele está vindo, o mestre falou, quem sabe, eu aprendo agora assim. A pessoa que tomou um tapa olhou e falou assim: olha, podia te acabar contigo agora, mas não vou. Vou deixar passar. Segue teu caminho, mas sai da minha frente, hein? Opa, antes que o outro se arrependesse, ele foi lá e... Nossa, mestre, foi por pouco essa, hein? E o mestre falou: mundos regeneradores. Quem sabe, né? Divaldo falou que a nossa transição estava próxima. Os mundos regeneradores. É possível separar um pouquinho, né? Superar algumas provas, é possível superar algumas expiações. A gente percebe que as condições são mais propícias para o nosso progresso, que nós lemos no livro dos Espíritos, a lei do progresso, e a gente já vai entrar nela através dessa categoria de mundos que a gente está vendo uma evolução. Menos assustado, porém ainda sofrido, já tinha apanhado uma vez, tinha apanhado 2, esse aqui ele escapou por um triz. Ele falou assim: olha, mestre, eu acho que viver também com essa ameaça de hoje eu não vou te fazer nada, mas quem sabe sai da minha frente, pelo menos esse pessoal é mais legal, né? E o mestre não falou nada, cada um vai tirando as suas conclusões. Mas, mestre, então, se este é um exemplo dos mundos regeneradores, as coisas vão ficar, talvez, boas. Porque eu acredito que esse pessoal do mundo primitivo, provas e expiações, vão parar de existir, vão deixar de existir. O mestre só falou: quem sabe? Mas então, mestre, se a questão é olho por olho, dente por dente, dar a outra face, estaríamos nós prontos, então, para um progresso? O mestre balançou a cabeça e falou: tá vendo aquele homem que vem lá? Ele respirou fundo. Não pode ser. Será que o mestre vai lá, dá um tapa na cara dele? Não é o mestre que está apanhando, né? Sou eu. Então, para o mestre é fácil falar: vai lá e dá um tapa na cara dele. E aí,
Ele chegou e deu um tapa na cara dele. O meu tapinha, vocês veem que é bem assim, suave, né? Mas ele deu com vontade. E aí, o homem falou assim, se curvou, falou: meu irmão, não sei o que eu te fiz, mas seja lá o que eu possa ter feito para te magoar tanto, a ponto de você vir assim do nada e me dar um tapa, me perdoa. Me perdoa porque eu realmente não sei, mas se eu levei esse tapa, talvez eu mereça, por alguma coisa que eu ainda não estou entendendo. O aprendiz ficou sem ação, porque o que está acontecendo aqui? Eu dei um tapa e ele está me pedindo perdão por algo que nós, nem eu nem ele, sabemos o que é? E ele olhou para o mestre e o mestre falou: mundos felizes, felicidade é relativa. O bem já está prevalecendo. O bem está prevalecendo, há uma harmonia maior entre os espíritos. O grau de felicidade é maior do que os outros povos, do que os outros mundos. A gente já percebe aqui uma evolução moral melhor. O aprendiz respirou um pouquinho mais aliviado, afinal de contas, né? Quase não sobrevivi à primeira, sofri na segunda, mas me assustei na terceira, afinal de contas teve uma ameaça, saia da minha frente, siga teu caminho, não me aparece mais. Mas esse aí já pediu um perdão. Pois bem, ele assim: mestre, talvez eu já esteja entendendo, mas acontece uma coisa, eu não sei se eu compreendi a lição por completo, então o mestre olhou de novo para ele e falou: o quê? Vai lá, dá um tapa na cara dele. E ele pensou: o que mais será que eu tenho para aprender? O que mais será que pode acontecer? Duas experiências terríveis, uma mediana, a outra eu me senti até estranho, mas já que aquele homem veio na minha direção, eu vou lá dar um tapa na cara dele, porque o mestre assim o falou e eu vou aprender alguma coisa. Chegou bem perto daquele homem, mas ao chegar perto daquele homem, algo diferente estava acontecendo dentro do aprendiz. Ele estava sentindo que uma energia diferente tomava conta dele. Algo meio que inexplicável segurava as mãos dele para: por que eu bateria nesse homem que vem aí no meu caminho? Que energia é essa que eu estou sentindo? Que vibração é essa que eu estou sentindo? Que está me fazendo pensar e repensar em tudo que eu quero aprender, em tudo que eu quero compartilhar. E ao chegar mais perto daquele homem que estava vindo na sua direção, ele não pôde deixar de reparar na sua pele alva, na sua energia boa. E quando ele olhou bem nos olhos e viu olhos tão translúcidos, cheios de amor, com aquele cabelo cacheado que caía sobre sua face, caindo sobre seus ombros. Não vou bater nele. E o homem olhou bem no fundo dos seus olhos e naquela troca de olhar o homem disse: meu irmão, segue o teu caminho em paz. Tu já entendeste tudo desta vida. Se tu já tens o modelo, segue. E ele ficou sem ação. Sem palavras, ele olhou para o mestre vendo toda aquela cena, e o mestre falou: mundos celestiais, temos aí o mundo dos espíritos puros. É um mundo muito mais evoluído. A perfeição moral está dominante. Ela já é alcançada.
Os espíritos estão em perfeita comunhão com a lei maior, com a lei divina, com a lei de Deus. Eu não preciso mais atacar o meu irmão. Por quê? Eu já sinto a energia, eu já sinto o amor, eu já sinto algo tão diferente que eu consigo acompanhar essa escala, essa evolução dos mundos. E aí, nós entendemos exatamente que a lei do progresso, que assim como ela nos mostra, como bem colocou Kardec no Livro dos Espíritos, é uma evolução nossa, terrena, mas também é uma evolução dos espíritos. É uma evolução que vai nos dando uma ascendência nos mundos. E aí, aqui nós, em 2025, podemos pensar: é mais prudente, ao ver uma pessoa vindo na minha direção, não ir lá dar um tapa na cara dele em nenhuma hipótese. Isso é prudente. Eu não sei o que pode acontecer, não sei o que o outro tem em mente, mas o que é um tapa na cara do outro? Às vezes são as palavras malditas, os gestos impensados, as atitudes sem reflexões. Atitudes essas que podem magoar um ser por uma vida. Algumas pessoas podem ficar magoadas. Eu vou ficar magoada com a pessoa só esse final de semana. Segunda-feira já passa. O que a outra pessoa me fez me doeu mais fundo. Provavelmente até o Natal eu não falo com a pessoa. O que a pessoa fez está imperdoável. Eu vou ficar um bom tempo sem falar com ela. E aí a gente vê as grandes distâncias entre as pessoas. Porque o outro foi lá e deu um tapa. Que foi uma palavra, que foi um gesto, que foi algo que não teve um pensamento, uma reflexão anterior. Então, em 2025, o tapa nem sempre é físico. Ele pode ser verbal. Ele pode ser moral, psicológico. E nos ataca de alguma forma que eu posso ir lá e dar um outro tapa na cara dele, assim como estamos no mundo de provas e regenerações. Ele deu, não deu? O segundo homem. Mundo de provas e expiações. Ele vai lá e dá um outro tapa, vai falar mal, vai ter a maledicência, vai ter as agressões, as calúnias, as difamações, coisas que são próprias do nosso dia a dia. E aí nós pensamos, tá, tudo bem, só que o mestre, o sábio, não está todo o tempo aqui ao meu lado para me dar dicas, falar se tal pessoa é dos mundos primitivos, mundos regeneradores, mundos celestiais. Provavelmente não é celestial, porque se me atacou de alguma forma, eu me senti tão assim dolorido. Mas a gente não vai esquecer algo que todos os espíritos benfeitores nos trazem. Estamos sempre na marcha evolutiva. Se nós não estamos na marcha evolutiva do mundo terreno, estamos no mundo espiritual e vice-versa. Quando não estamos evoluindo lá, estamos evoluindo aqui, utilizando a reencarnação como meio próprio de nos melhorar, ainda que a gente tenha algumas dificuldades. E daí a gente percebe que hoje nem sempre eu preciso dar um tapa na cara. Nem sempre eu preciso da palavra do mestre para me relembrar o que eu devo ou não fazer ou o que eu devo ou não sentir. Mas, primeiramente, eu já sei que com violência eu não vou atingir o meu propósito. Assim como aquele que bate sente a dor, porque quem bate tem um impacto na mão. Aquele que apanhou também sentiu. Eu não preciso mais usar da violência. Falar em amor, falar em perdão para aqueles que nos machucam é muito complicado. E não é uma pequenez nossa, é apenas algo do nosso viver. Estamos aprendendo a amar e perdoar
e amar. Nem sempre nessa ordem, nem sempre com velocidade, às vezes apanhando um pouco mais para amar um pouco mais, compreendendo situações para tentar perdoar. E a gente vai lembrar de algo muito interessante. Perdoar não é esquecer. Esquecer, eu vou esquecer provavelmente quando eu tiver algum quadro neurológico que me impeça de lembrar o meu passado, de lembrar as coisas. Mas não é isso que eu quero da minha vida. Perdoar, eu vou lembrar daquele fato, mas ele não vai doer como no primeiro dia. Ele vai machucar ainda, mas não vai machucar tanto, porque eu já pensei, eu já refleti, talvez o outro que me atacou desse jeito não tivesse a noção do que ele poderia causar. Então, pelo menos o mal eu não vou fazer, eu não vou revidar. Eu posso utilizar algo mais criativo. O que eu faria diferente? Se aquela pessoa fez tão mal para mim, que seja na infância, na adolescência, na vida adulta, na vida familiar, na vida profissional, na vida social, como que eu posso desviar? Como que eu posso fazer diferente? Primeiro passo, não fazer igual. O que me doeu naquilo? Foi a maledicência? Foi a calúnia? Foi a rasteira? Se aquilo me doeu tanto, é só não fazer igual. E aí eu vou seguindo. Provavelmente eu não tenho essa perfectibilidade divina de ser como Deus, mas a gente não pode esquecer que nós temos Jesus. E Jesus é o nosso irmão maior, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre. Hoje nós podemos ver, através do Evangelho segundo o Espiritismo, várias parábolas. Algumas outras pessoas gostam de, não apenas de ler, mas de ver. Alguém aqui já viu aquela série The Chosen, Os Escolhidos? Quem já viu, levanta a mão. Quem não viu, não vou dar spoiler, tá? Mas retrata inúmeras passagens do Evangelho e como Jesus foi vivendo as suas alegrias e as suas tristezas. Porque, afinal de contas, a vida dele não foi só alegria. Afinal de contas, sabemos como foi o final. Isso aí já não é segredo mais. Para quem não viu ainda The Chosen com medo de algum spoiler, a gente já sabe o final, porque nós estudamos. E nós já sentimos que ele não deu apenas a tapa, ele deu a vida por nós. Então nós estamos ainda reticentes neste amor, nesse perdão. Nós temos ainda algumas frases do próprio Evangelho, amai vossos inimigos, e é um trecho que as pessoas apegam no Evangelho e ficam, não pode ser, amai vossos inimigos? Como é que eu vou amar aquela pessoa aqui? Pontinhos, cada um sabe o que a pessoa fez para si. Pode ter sido o colega na escola, quando eu tinha 8 anos ou 10 anos. Pode ser aquele familiar que está dentro de casa. Pode ser um entre aspas, colega da rua, de profissão, enfim. Nós vamos entendendo que não é mais necessário as leis primitivas, onde alguém batia e o outro destroçava. A lei de Talião, hoje, 2025, já é um horror. E todos nós tivemos essa percepção. Deu para ver no rostinho de vocês? Nossa, ir lá e furar o olho? Nossa, ir lá arrancar o dente? Nossa, ir lá e pisar? Porque isso já não está tão dentro de nós. Ou, pelo menos agora, dentro da casa espírita, ou porque nós estamos na casa espírita. A gente vai pensar que, de repente, saindo, né? Sempre tem um irmão obsessor ali que nos tenta. E Jesus foi tentado. Por que não nós, né? Então, amai vossos inimigos como você ama a você mesmo. Não tem amai ao próximo como a ti mesmo?
Amai os inimigos. Isso não quer dizer que eu vá abraçá-lo, que eu vá beijá-lo, que eu vá dançar, mas que eu vou, em primeiro lugar, aprender. Talvez aprender a como não ser, o que é um grande aprendizado. A aprender o que eu não quero. Afinal de contas, na psicologia a gente vê muito isso. É sozinho, eu estou ótimo, mas é com o outro que eu aprendo quem eu sou. Eu vou aprender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu deixo de gostar. O outro me dá essa lição o dia todo. Então eu já aprendi com o meu inimigo exatamente o que não ser, o que não fazer, o que eu posso seguir para ser um ser humano melhor. Então, meus amigos, que a gente tenha no coração as palavras de Mateus. Tudo bem, eu não preciso oferecer outra face, mas se alguém quiser minha túnica, que eu ofereça um manto. Entendi. Se alguém me pedir para caminhar 1000 passos, que eu caminhe 2000. Entendi. Não é revidar, mas aprender e caminhar. Caminhar e seguir. Afinal de contas, somente isso nos foi pedido. Aprendei a amar. Vou conseguir tudo numa encarnação só? Não sei. Não sei. Nenhum de nós sabemos essa resposta. Nós só sabemos daquilo que nós vamos fazendo. E como diz a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que fala: como eu posso saber que eu estou sendo uma boa pessoa? Como eu posso domar as minhas más inclinações? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Na sequência, Santo Agostinho fala: olha, quando eu estava encarnado na Terra, eu deitava e pensava sobre o meu dia. O que eu fiz? Magoei alguém? Prejudiquei algum irmão? O que eu faria diferente, o que eu faria melhor? Esse convite nós podemos fazer a todo instante a nós mesmos. Às vezes nós podemos fazer algo mal até sem saber. Opa, pisei na bola, mas eu aprendi que não vou mais fazer isso. Para quê? Para minha consciência, para o meu coração, para o meu espírito seguir em paz. Então, gostaria que todos fechassem os olhos e imaginassem essa figura cheia de amor, nosso irmão maior. Senhor, rogamos que possamos aprender com teu exemplo cada dia um pouco mais. Nem sempre nos é dado a possibilidade de caminhar como tu caminhaste, mas que eu seja pelo menos um pouco melhor da pessoa que eu fui instantes atrás, que eu leve a meus irmãos, meus familiares, as pessoas que caminham comigo nessa jornada evolutiva, um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de tranquilidade. Que as bênçãos do Senhor se derramem sobre nós nesta semana e que nós estendamos essas bênçãos a todos aqueles que cruzarem nossos caminhos. Que assim seja. Muito obrigada pela dedicação do tempo de vocês, pelo amor e justamente, né, para que a gente possa evoluir um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho da doutrina. Muito obrigada, gente.